Olá pessoal, estamos com mais um episódio do Hiperdia Podcast e hoje decidimos trazer um tema que não pode faltar em nossas discussões, né? E o menu de hoje é sobre hipertensão e diabetes. Hoje promete, viu? Não saia daí, fique ligado que hoje vamos tirar todas as suas dúvidas. Solta a vinheta. E para tratar dessa temática, estamos aqui com o Arthur, estudante de medicina da UFPA. Seja bem-vindo, meu amigo. Olá, saudações a todos. Primeiramente, gostaria de falar que é sempre um imenso prazer participar do Hiperdia Podcast, que sempre traz temáticas bem relevantes para o público em geral e está sempre aberto para mais convites como esse. Olá, show de bola, meu brother Arthur. Então vamos começar essa rodada de conversa falando um pouco sobre o diabetes, né? Nessa primeira pauta, eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes o que é diabetes e se existe mais de um tipo. Bom, primeiramente é importante compreendermos que o diabetes mellitus se trata de uma doença que mais acomete pessoas em todo o mundo. Estima-se que seja em média 415 milhões de pessoas no mundo todo. Ela é, na verdade, uma doença na qual o organismo não produz uma quantidade suficiente de insulina, que é o hormônio para regular os níveis de açúcar no sangue, ou ele não responde normalmente a ela. Isso faz com que o nível de açúcar no sangue, ou glicose, fica extremamente alto, trazendo séries de outras problemáticas. Nossa, isso representa um número bem significativo de pessoas, né, Arthur? Que são acometidas por essa doença. Sim, sim, isso é motivo de bastante preocupação mesmo no mundo todo. Certinho, você nos falou que existem então duas maneiras em que ela pode se apresentar. Eu queria então prosseguir com os sinais da diabetes, para que as pessoas possam ficar atentas. Quais seriam esses sinais? Então, os principais sintomas da diabetes é a sede excessiva, fazer xixi com uma frequência muito maior, sentir muita fome e também pode ser percebido uma grande perda de peso, né? E é importante ficar atento também aos hábitos de vida, pois na maioria dos casos de diabetes eles estão geralmente associados à obesidade, sedentarismo, tabagismo, entre outros casos. Certo. Então, nesse caso, mudar esses hábitos que você falou já é uma forma de evitar a doença? E para aqueles que já estão com diabetes, né? Como é que eles podem proceder? Isso. As pessoas que já têm diabetes, elas têm que seguir as orientações médicas direitinho, né? Tem que tomar os medicamentos quando precisar, usar a insulina da forma correta. E uma coisa importante falar aqui é sobre a medição da glicose, que muitos não têm esse cuidado de estar medindo e anotando no dia a dia, né? E é muito importante para ter o melhor controle dos níveis de açúcar no sangue, para saber se a gente está tendo o efeito terapêutico correto da insulina e facilitar o acompanhamento médico, né? Que é de extrema necessidade. Ótimo. Eu sei que tem um aparelho somente para medir a glicemia, né? Então, você poderia nos dizer como utilizar esse aparelho? Posso sim. Ele é muito utilizado para medir constantemente a glicemia, né? Que é o nível de açúcar, e continuar o tratamento da diabetes. Mas há um preparo antes, como por exemplo, separar os materiais que vão ser utilizados, que vai ser o aparelho e o lancetador, que é aquela caneta que faz o furinho no dedo. Então, com uma lanceta nova, que é a agulha, deve-se colocar também uma fita nova no aparelho. Após isso, nós temos que lavar as mãos com água e sabão antes de começar ou passar álcool líquido, mas tem que ser o líquido, não pode ser aquele em gel. E o dedo deve estar seco para fazer o furo. Bem legal essa explicação. Mas depois desse preparo, o que nossos ouvintes devem fazer? Bom, é bem mais fácil de continuar o processo. Levanta-se um pouco o braço para ficar mais ou menos ali na altura do coração e aperta-se levemente o dedo na ponta para concentrar um pouco mais de sangue ali. Aí depois é só usar o lancetador para furar o dedo e encostar no local indicado da fita do aparelho. E após isso, você faz o aguardo da leitura e registra o valor da glicemia capilar para levá-lo na consulta. Ficou simples, né, agora olhando assim. E como eu já disse, é importante fazer essa medição para registrar o nível de glicose e também a facilitar essa orientação médica com base nesses níveis. Muito bom. Agora vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o nosso podcast. Solta a vinheta. Voltamos e espero que vocês tenham gostado de ouvir sobre diabetes mellitus. Um tema tão importante que merece a nossa total atenção, né? Agora, sem mais delongas, vamos iniciar uma nova pauta.
também de grande importância, que é a hipertensão arterial, né? A conhecida e famosa pressão alta, que acomete tanto os brasileiros de diversas idades, mas principalmente as pessoas de idade mais avançada. Você poderia falar mais sobre ela e para os nossos ouvintes, Arthur? Posso sim. A hipertensão arterial sistêmica, também conhecida popularmente como pressão alta, como você já comentou, é uma doença crônica que apresenta níveis altos e sustentados da pressão sanguínea nas artérias. E uma pessoa é considerada hipertensa quando a sua pressão estiver maior ou igual a 140 por 90 milímetros de mercúrio em várias medições seguidas. Ou seja, não apenas uma medição, tem que ser várias medições para constatar se está sustentado ou não. E, nesse caso, é importante fazer um acompanhamento médico para evitar as complicações dessa condição e receber as orientações corretas. Já que você falou sobre a ajuda médica, me fale um pouco sobre os sinais e sintomas dessa doença, para as pessoas que estão nos ouvindo tenham esse conhecimento e procurem uma unidade básica de saúde mais próxima assim que sentir esses sintomas. Olha, eu vou lhe falar que nessa doença os sintomas costumam aparecer apenas nas fases mais avançadas ou quando a pressão aumenta de repente, podendo apresentar dores de cabeça, dores no peito, tonturas, entre outros sintomas que apresentam sinal de alerta, né? Então é sempre importante que façam exames de rotina na unidade básica de saúde, mais próxima da sua casa, para verificar a pressão e controlá-la caso necessário. E como é que ocorre esse controle, Arthur? Então, há dois tipos de terapias para ela. A não medicamentosa, que ocorre com controle de peso, redução do uso de sal, redução da presença de gordura nas refeições, prática de atividades físicas, suspender ou diminuir o hábito de fumar e de consumir álcool. E também temos tratamento medicamentoso, que pode ocorrer apenas com o medicamento ou com a combinação de alguns medicamentos. E aí existe uma ampla lista de remédios para esse caso, que deve ser avaliado cada caso com cada paciente, né? Certinho. Então, nesse caso, há várias opções, né? Isso deve facilitar a adesão dos pacientes ao tratamento. Mas, se não for tratado, há algum risco ou consequência que os nossos ouvintes deveriam saber? Então, existem algumas consequências sim, como doenças no coração e nos rins, que são as principais consequências sofridas por hipertensos descompensados. Mas também fiquem despreocupados, viu? Porque eu sei que os ouvintes fazem o tratamento correto, não é mesmo? Agora, Arthur, nos fale mais sobre essa questão de quais seriam os fatores de risco para desenvolver a hipertensão, né? Falo sim, Luan. Então, em relação a isso, existem algumas coisas que devemos levar em conta, como, por exemplo, fatores genéticos, idade, etnia e também saber a questão do sedentarismo, né? Certinho. Bom, nesse caso, explica para a gente como que o sedentarismo pode influenciar nessa hipertensão, na Bom, hipertensão, né? explico sim. O problema é que boa parte da população não pratica atividade física em quantidade suficiente. E o que seria essa quantidade suficiente? Pelo menos mais do que 150 minutos de exercícios físicos por semana. E a falta desse exercício físico causa outros problemas no corpo que podem levar à hipertensão, como, por exemplo, a obesidade, que é outro problema sério, logo porque o sedentarismo, somado com má alimentação, causa um excesso significativo de peso. E os indivíduos com IMC igual ou maior do que 30 quilos por metro quadrado apresentam maiores chances de desenvolver pressão arterial alta, uma pressão arterial mais alta, uma hipertensão. Verdade. Se pararmos para pensar, né? Tem muita coisa por trás dessa pressão alta. Eu mesmo não tinha ideia que tudo isso poderia levar ao desenvolvimento de hipertensão, né? E para vocês que estão nos ouvindo, fiquem atentos. Oriente seus amigos, familiares. Vamos se cuidar que isso é coisa séria, né? Cara, então, é também bom deixar claro que o consumo de álcool também é outro fator, viu? Existem certos alimentos que são verdadeiros vilões, como, por exemplo, gorduras, carnes vermelhas, refrigerantes, doces embutidos e alimentos processados industrializados, né? E, além disso, também é ter em mente o consumo exagerado de álcool, o uso de drogas ilícitas, diabetes, colesterol alto, estresse, ansiedade, depressão, carga de trabalho excessiva também podem provocar um aumento da pressão arterial de forma sustentada, né? E tudo isso pode aumentar mais ainda as chances do aparecimento desse problema. Bom, agora eu tenho mais uma pergunta. Como a gente poderia esclarecer sobre a forma de prevenção da hipertensão? Então, você tocou um ponto importante, né, que é de extrema relevância, comentarmos. Como as causas estão relacionadas a fatores genéticos, sociais e ambientais, a prevenção vai se dar por conta do meio da prática de exercícios físicos, né, na rotina,
hábitos alimentares saudáveis, consumo de verduras, legumes, frutas, carnes brancas e fibras também, né? E evitar um consumo muito alto de carnes vermelhas, de sal, de gorduras, de alimentos processados, doces embutidos, e também utilizar medicamentos apenas quando houver indicação médica, né? Também é importante realizar acompanhamento médico frequente para avaliar o funcionamento de todos os sistemas fisiológicos do organismo, com destaque para o cardiovascular, o renal e o endócrino. E também é importante aferir a pressão arterial sempre que possível e buscar formas de relaxamento no dia a dia e de controle de peso também, né? Certinho. Bom, essa foi minha última pergunta. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação do meu amigo Arthur nessa conversa. Essa conversa que foi descontraída, falando sobre diabetes e hipertensão, né? Eu que agradeço, Luan, por ter contribuído nessa conversa e espero ter ficado bem esclarecido todos os pontos que foram discutidos, né? E é sempre uma honra participar do Hiperdia Podcast. Verdade, são temas que sempre devem ser levantados para a população em geral, né? Justamente como forma de esclarecer as dúvidas que muitos podem ter. Então é isso, nós finalizamos aqui nosso podcast, Hiper Podcast, né? Hiperdia. E claro, eu gostaria de agradecer também a todos que nos escutam. Espero que vocês tenham gostado. Então valeu e até mais. Solta a vinheta.